irmãos, a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês, daqueles que nos acompanham remotamente pela internet. Que Deus abençoe muito vocês também, neste domingo que inicia aí um feriado longo para o descanso de alguns, né? Alguns vão ter aí um feriado cortado, mas é um tempo bom de descanso, e nós começamos esse descanso na casa de Deus e buscando a presença do Senhor. E eu quero convidá-los nesse momento, então, para que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. É o último capítulo deste livro precioso, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 12, de 1 a 8. Quero convidar todos que abram suas Bíblias nesse texto. Você que está em casa também, faça esse exercício devocional, participe do culto, mesmo à distância, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 8, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado por nos lembrar nesta manhã, pela tua palavra, que todos nós, ó Deus, temos uma vida curta aqui nesta terra, uma passagem temporária por esse tempo difícil, nessa terra desolada pelo pecado, nesse período, ó Deus, de vaidades e vaidades, como diz o pregador. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a buscar aquilo que é eterno, porque sabemos, ó Deus, que somente as coisas eternas são estáveis, seguras e fornecem para nós o amparo e o refúgio que nós precisamos. Por isso, ó Deus, que buscamos o Senhor, porque Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso porto seguro, Tu és a esperança que não falha. E nesta manhã, ó Deus, suplicamos ao Senhor que nos auxilies, primeiro, ó Deus, concedendo-nos o descanso que precisamos nesses dias tão cansativos e difíceis. Também, ó Deus, suplicamos ao Senhor o perdão dos pecados, para que haja também, ó Deus, paz e descanso na nossa alma. Suplicamos pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça e pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Rogamos também ao Senhor nesta manhã que fales ao nosso coração. Como este texto e esta palavra que nos lembra, ó Deus, que os nossos dias aqui, eles terminam, ó Pai, com a volta ao pó e o Espírito volta ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender este princípio tão importante para as nossas vidas, para que não sejamos, ó Deus, orgulhosos e arrogantes de pensar que a nossa vida, ela é um patrimônio nosso e que não pode nos ser tirado. Ajuda-nos a lembrar que somos do Senhor e que o nosso tempo aqui, ó Deus, é breve, é passageiro. E, portanto, ó Deus, devemos nos lembrar que vamos prestar contas diante do Senhor,
que vamos, ó Deus, à presença do Senhor e é apenas uma questão de tempo. Dá-nos, ó Deus, temor a Ti. Dá-nos, ó Deus, fé no Teu Filho Jesus. Dá-nos, ó Deus, arrependimento dos nossos pecados e concede-nos a direção segura do Teu Espírito para a nossa caminhada. Por isso, nesta manhã, fala ao nosso coração pela Tua palavra, Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. E durante, ó Deus, esse período de descanso que o Senhor nos permite ter neste dia e, ó Deus, neste feriado, ajuda-nos a refletir sobre a vida e buscar mais a presença do Senhor em oração e intimidade contigo. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, abençoa a tua igreja aqui reunida, aqueles irmãos que nos acompanham de longe, falando ao coração de cada um de nós neste dia. Entregamos tudo em tuas mãos e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, louvar o nome do nosso bom Deus. Como é bom poder fazer isso de manhã, iniciando o nosso dia, louvando aquele que nos criou e nos sustenta a cada momento. Louvemos ao nosso Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Vamos ficar em pé, irmãos. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Digno és de glória e louvor.
louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, dignas de glória. Amém. Podem assentar, irmãos. Para aqueles que estão com a confissão de fé em mãos, abra no capítulo de número 32, que trata sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. São os dois últimos capítulos da confissão, este capítulo e o seguinte, que é o capítulo que fala sobre o juízo final. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 32 e fica para as próximas semanas o capítulo de número 33. Se você está usando essa versão da capa azul, é página 225. Confissão de fé, capítulo 32, do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Esse é o nosso ponto de hoje, um assunto que desperta curiosidade em muitas pessoas e não é para menos. Primeiro porque um assunto pouquíssimo explorado nas igrejas, pouquíssimo falado. Segundo, traz muita curiosidade por causa das inúmeras versões que você encontra sobre esse assunto nas igrejas evangélicas espalhadas por aí. Terceiro motivo, porque todos nós, cristãos evangélicos, especialmente no nosso tempo, todos somos, e eu vou usar um termo aqui para chocar, nós somos todos terrivelmente influenciados pelo pensamento católico a respeito da vida após a morte. Todos. Né? Essa é uma questão do Ocidente, porque o Ocidente todo ele é extremamente influenciado pelo pensamento cristão católico. O nosso país, especialmente, nós temos a fé evangélica aqui há mais ou menos 15 décadas, né? Um século e meio. E até então, todo o pensamento e a cultura, não apenas dos cristãos, mas a cultura do povo, ela foi criada, fundamentada no pensamento e na doutrina católica a respeito dessas coisas. Por isso, quando a gente quer brincar com alguém e falar que alguém está numa situação ruim, a gente fala, fulano está no limbo. Né? Você sabe o que é limbo?
E da onde vem essa expressão, né? Ou fala assim, olha, fulano foi deixado lá no purgatório. Quando alguém, significa que você deixou alguém na geladeira, né? Deixa lá no purgatório para pagar os pecados. E a gente tem essas expressões na nossa língua e essas interpretações que elas são oriundas do pensamento católico. Dentro do pensamento evangélico, a gente tem coisas do tipo, pastor, quem morre está dormindo, né? Fica dormindo até o dia da ressurreição, porque, de novo, nós somos profundamente influenciados por pensamentos diversos, por causa das muitas interpretações a respeito de escatologia e da vida após a morte, por causa das muitas igrejas que estão por aí. O Novo Testamento, ele tem um uso eufemístico da palavra morte. Paulo é especialista em fazer isso, e Paulo, muitas vezes, quando ele vai se referir à morte, ele fala em dormir, né? Especialmente num texto que a maioria dos crentes leem pelo menos uma vez no mês, que é o texto da Santa Ceia, lá de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo faz um alerta para que todos sondem o próprio coração, façam um exame pessoal e depois coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo, e Paulo diz, é por causa disso que não são poucos os que dormem. O pessoal lê aquilo ali, né? E dormir ali é morrer, não são poucos os que morrem, é morte, né? E muitas vezes as pessoas têm uma impressão equivocada a respeito daquilo que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte e interpretam que este estado do homem entre a sua morte e a segunda vida de Cristo é um estado de sono, né? Nós estudamos aqui o livro de Apocalipse, que deixou muito claro que as almas daqueles que morreram, né, o espírito que volta para Deus, está em alta atividade na glória, né? Louvam, bendizem ao Senhor, clamam ao Senhor para que vindique a sua justiça sobre esta terra. Ou seja, não é um estado de sono, né? É um estado de atividade. O corpo físico, entretanto, este sim, ele vai para um estado de corrupção, degeneração e volta ao pó de onde veio. Mas não tem sono e não tem dormir em lugar algum. E é por isso que esse capítulo da confissão de fé, ele é de uma importância muito grande para nós, porque ele enseja esse estudo a respeito de qual é realmente a nossa condição, de acordo com as Escrituras, após a morte. Qual a condição do homem que é justo, que é aquele que teme a Jesus, que teme ao Senhor, que creu em Jesus Cristo, e qual a condição do homem pagão, do homem que não reconhece a Jesus como seu Salvador. Qual é a condição de ambos após a morte? E é isso que nós vamos ver então nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse aí a sua confissão. Quem não tiver, acompanhe a leitura do primeiro parágrafo do capítulo 32, que diz assim: o corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além destes dois lugares destinados às almas, separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Pois bem, são 3 pontos importantes para nós. O primeiro deles, que é a corrupção do corpo do justo como algo temporário da nossa vida.
Faz parte da nossa existência esse processo de envelhecimento com a morte e degeneração total, decomposição do corpo que volta ao pó. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para nós que esse parágrafo nos lembra é que a alma retirada do corpo aguarda recebê-lo de volta, mas sem mortalidade e sem corrupção. No caso dos santos, em aperfeiçoamento. No caso dos ímpios, em angústia, sem aperfeiçoamento. Mas ambas as almas aguardam a ressurreição do corpo. Os santos para a vida e o gozo eterno. Os ímpios para a sentença eterna. Terceiro ponto. Não há terceira opção para os seres humanos depois da morte. Não tem um terceiro ou quarto lugar, né? Sejam crianças ou adultos, não existe nenhum estado específico além desses dois lugares. O descanso eterno com Deus e a angústia eterna no inferno. A separação do corpo e da alma de ímpios e justos durante esse momento até a vinda de Cristo Jesus, onde os santos já começam a desfrutar das benesses da presença bondosa de Deus e os ímpios já começam a desfrutar da angústia na presença justa de Deus por causa dos seus pecados no inferno. Muito bem, vamos então ver os textos bíblicos e comentar esses 3 pontos que são importantes aqui para nós. Primeiro texto, vamos lá, Gênesis 3:19 diz: quando Deus sentencia o homem por causa da queda, Deus diz ao homem: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa é a sentença de Deus para o homem por causa dele ter pecado. O homem não foi criado nem para envelhecer e nem para morrer, mas por causa do seu pecado, ele não só terá dificuldade e sofrerá para ganhar o seu pão de cada dia, quanto ele também está destinado à morte. Do pó viestes e ao pó voltarás. Atos 13:36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Não sei se vocês sabem, mas um dos lugares mais visitados e importantes para os judeus é o túmulo de Davi. E quando estas palavras foram proferidas pelos apóstolos, a ideia é que eles estavam cultuando, entronizando e buscando dar a alguém que já tinha voltado ao pó, uma glória que deveria ser dada a Cristo. E então é necessário que o apóstolo lembre aquele povo, naquela cidade, que Davi, ele viveu e ele serviu ao seu povo na sua época, no seu tempo, mas depois ele morreu e se juntou aos seus ancestrais. E a ideia de se juntar aí é a ideia de ir ao pó, o mesmo pó que eles foram, voltar à terra. Então, por mais que exista um túmulo pomposo para Davi, Davi voltou ao pó, como todos os outros homens. Lucas 23:43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se há textos que confirmam que o corpo volta ao pó, há textos também que confirmam, como nós lemos lá em Eclesiastes no começo, e vamos ler novamente aqui, que o espírito volta a Deus que o deu. E quando Jesus se dirigiu àquele criminoso que estava crucificado ao lado dele na cruz, que se arrependeu e pediu misericórdia do Senhor Jesus, pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí você precisa lembrar que tanto Jesus como aquele criminoso foram sepultados e foram colocados nos seus respectivos sepulcros. Então, o que Jesus estava dizendo quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Estava dizendo a respeito da alma dele, a respeito do espírito dele, e não a respeito do seu corpo. Eclesiastes 12:7 nos faz lembrar isso. Lá no Antigo Testamento, inspirado por Deus, Salomão escreveu aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E na sequência ele descreve a velhice.
né? Nós vimos isso no início deste culto, né? Antes que venham os maus dias, e aí ele começa a falar, antes que os seus braços fiquem fracos, as suas pernas fiquem bambas, os moedores da boca não tenham mais força, os seus olhos se fechem como as janelas da sua casa, antes que você não consiga mais ouvir o som da música, mas acorde muito cedo e não consiga mais dormir. E ele descreve aspectos próprios da velhice. E ele termina essa descrição dizendo para o jovem que deve lembrar do Senhor enquanto ele é novo, enquanto ele é jovem, porque um dia ele também vai passar por aquilo que todo homem está sentenciado. E ele termina então no verso 7 dizendo: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É basicamente isso. O ser humano ele é composto de duas partes, que é a parte física, tangível, material, e a parte espiritual, que é imaterial, que não pode ser tocada, que é espírito, né? Nós temos algumas discussões que elas são discussões completamente inócuas, porque as pessoas ficam dividindo: pastor, quantas partes tem um homem? Não tem a alma, o espírito, o coração, as emoções. Eu pergunto para você consegue dividir alguma dessas coisas no seu interior? Onde começam os seus pensamentos e onde eles terminam? Onde passa a ser alma e espírito e não pensamento? Bom, o ponto para nós é o seguinte: como é absolutamente impossível você discernir essas coisas, você fica com a divisão que o próprio Senhor propõe. O homem é pó e espírito, é pó e fôlego de vida de Deus, simples assim. E quando chega o dia da morte, o pó, que é essa nossa parte física, ele é sepultado e ele se decompõe e volta a ser pó. Mas o espírito, que é essa parte que fala com vocês, essa alma que existe dentro de nós, os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, a nossa fé, toda essa parte imaterial que compõe a nossa essência, o que nós somos, essa parte volta para Deus, porque é o fôlego de vida de Deus. Aqueles que são justos, que temem a Cristo Jesus, nós vamos ver no parágrafo seguinte, eles vão à presença do Senhor imediatamente aperfeiçoados. E os que não são, eles também vão à presença de Deus. E aí, de novo, a gente tem que desconstruir um conceito equivocado que é herdado do catolicismo, né? Quando um homem ímpio, ele morre, o espírito dele também volta para Deus, mas ele não volta para a presença consoladora de Deus. Ele vai ter um encontro com a presença punitiva, justa, irada contra o pecado de Deus. É um encontro com a severidade de Deus, com a justiça de Deus. Mas o que Eclesiastes diz se aplica a todos. O corpo volta ao pó, de onde ele veio, e o espírito volta para Deus. Seja para a presença consoladora de Deus, seja para aquilo que é chamado de inferno, que é o lugar onde a presença punitiva de Deus está, né? Um comentarista antigo, ele dizia o seguinte, ele dizia: o céu é céu porque Deus está lá, e o inferno é inferno porque Deus está lá. É a justiça de Deus. Conceito equivocado que a gente acabou trazendo na tradição, herdado do pensamento, novamente, católico, que o inferno é um lugar de Satanás, é o império de Satanás, é o reino de Satanás. Na Idade Média havia esse conceito que o inferno está do lado de baixo e o céu está do lado de cima. O inferno é o lugar onde está o trono de Satanás e o céu é o lugar onde está o trono de Deus. É um pensamento completamente equivocado. Porque quando você lê a respeito do inferno na Bíblia, a Bíblia afirma que Deus fez o inferno para lançar nele o diabo e os seus anjos. Então, quando fala a respeito dos homens, diz que os homens pecadores, eles vão para o inferno onde já se encontram Satanás e os seus anjos, os demônios, né? Então, Satanás, ele vai ao inferno, juntamente com os demônios, para sofrer diante da presença justa de Deus, e não para ficar lá com
um espeto, né? Um tridente lá, fustigando os outros. Esse é um pensamento que não é um pensamento extraído das Escrituras. Esse é um pensamento que vem de algo que é muito folclórico, que começou lá na Grécia Antiga, com a mitologia grega, com Hades, que é o Deus do inferno, e isso foi passando sorrateiramente para dentro da tradição da igreja, e criou-se esse conceito, né, de que Satanás é um bicho feio, chifrudo, com um rabo grande, com um tridente, que manda no inferno. E esse conceito não é um conceito extraído das Escrituras. O inferno é sim o lugar onde tanto Satanás e os demônios, como os homens pecadores, irão para sofrer eternamente. Então, quem é que impõe sofrimento a eles? É a presença justa de Deus. É a justiça de Deus. E não um sofrimento inconsciente, porque estas almas que lá estarão, com seus corpos reconstituídos, ressuscitados, elas terão consciência da sua culpabilidade. E esta é uma grande parte, né, que proporcionará esta angústia aos que estarão no inferno. É a consciência de que eles estão lá por um motivo justo. Sim, vou citar inclusive no próximo parágrafo, a passagem de Rico e Lázaro. Vamos lá, mais um texto bíblico aqui para a gente continuar. Hebreus 12, 23. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E aí, entre esse ponto que eu acabei citando para vocês, a Bíblia deixa muito claro que o espírito do justo, quando acontece a morte, ele é levado à presença de Deus e ele é instantaneamente aperfeiçoado. E aí é uma questão quase que lógica, porque como que eu posso me relacionar com um Deus santo, eu que sou fôlego de vida desse Deus, como que eu vou me relacionar com esse Deus se eu ainda estiver no meu interior aquelas aspirações pecaminosas, da natureza pecaminosa? Não posso. É impossível, né? Lembra lá, uma figura que você pode guardar disso, é a figura do Sinai. Quando Moisés, para evitar que o povo fosse ferido pela santidade de Deus, mandou cavar uma grande vala entre o monte Sinai, onde Deus estava falando com Moisés, e o lugar onde o povo estava, para que ninguém ultrapassando aquele lugar desavisadamente fosse fulminado pela presença santa de Deus. As nossas almas, quando acontece a morte, o corpo volta ao pó e o nosso espírito é aperfeiçoado para se relacionar com um Deus santo. O que não acontece com a alma e com o espírito dos ímpios. Por quê? Porque eles não vão se relacionar harmoniosamente por toda a eternidade com a presença bondosa de Deus, mas eles serão castigados. E para que esse castigo seja pleno, é necessário que eles não consigam perfeitamente se relacionar com Deus. A presença de Deus para um homem ímpio, ela é sofrível. Ele sofre a presença de Deus. Isso faz parte do castigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 6 e 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo, que em Filipenses também ele fala algo parecido, que entende, e nós vamos falar sobre isso hoje à noite especialmente, que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Aliás, ele diz que é infinitamente melhor. Ele fala a respeito desse aperfeiçoamento. Ele diz, aqui nós vivemos em tendas, mas nós temos um edifício da parte de Deus, feita no céu, construída, edificada no céu, e não é feito por mãos humanas. Do que Paulo está falando? Paulo está falando do aperfeiçoamento do Espírito. E, por tabela, ele está falando também da ressurreição e imperfeição, lá na frente. Então, o que Paulo está fazendo é mostrar que o que nós temos depois da morte, nós que estamos em Cristo Jesus, é infinitamente melhor do que o que nós temos hoje. Então, Paulo diz assim, eu estou absolutamente convencido de que estar com o Senhor é muito melhor do que estar aqui. Mas depois ele mesmo diz, mas enquanto eu tiver que ficar aqui, como ele diz lá em Filipenses também, nós vamos viver para Cristo.
Por quê? Porque nós temos a certeza de qual é o nosso futuro. E eu tenho que tentar, de alguma maneira, levar um número maior de pessoas a esse conhecimento, para que elas também desfrutem disso. Mas o que Paulo está fazendo referência é o aperfeiçoamento da alma e do corpo. Filipenses 1, 23, que é o texto da nossa noite, inclusive, ele reafirma isso. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. No 22 ele diz, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Mas eu fico nesse constrangimento, né? Eu prefiro estar lá, mas se for necessário que eu fique aqui, eu fico aqui, sabendo que estar lá é melhor, mas eu preciso compartilhar Cristo com vocês. Então, eu entendo e aceito estar esse tempo aqui, mas isso tudo é um grande constrangimento. E eu acredito que seja para um cristão consciente isso mesmo. Eu quero estar aqui junto com a minha família, eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero fazer parte da vida deles, eu quero compartilhar o evangelho com outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu sei que estar com Cristo é muito melhor do que tudo isso. E aí a gente fica, né, será que eu estou pensando errado? Será que é errado pensar que morrer é lucro? E é disso que Paulo está dizendo, mas por quê? A convicção que ele tem do aperfeiçoamento da alma é tão grande que ele preferia que isso tudo fosse abreviado, que é o sentimento de qualquer cristão consciente, que Deus abreviasse logo todas essas coisas. Para que eu ficar aqui sofrendo? E aí esse para quê, que é o que a gente vai trabalhar hoje à noite. Existe um propósito de Deus para eu acordar todos os dias ainda e não ter sido recolhido à glória. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós e essa missão é importantíssima. Atos 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, falando a respeito da ascensão de Cristo e da necessidade de que os profetas falaram que o evangelho fosse pregado até aquele momento em que todos seriam transformados. Efésios 4:10. Aquele que desceu, falando de Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Lucas 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem contou isso foi o Senhor Jesus. Se alguém podia saber dessa história, é Cristo, né? E o que é ensinado nessa história é exatamente os dois destinos dos homens diante da proposta que Deus nos faz. Aqueles que creem em Cristo, que creem na promessa de um Messias, quando eles morrem, eles vão para o consolo eterno, que é descrito aqui como o seio de Abraão. Essa história, como Jesus contou, é aquilo que fazia muito sentido, é algo que fazia muito sentido para o judeu. Para nós ocidentais, você fala assim, mas isso é consolo, estar ali amparado por Abraão? A ideia ali não é estar no colo, literalmente, de Abraão. A ideia ali é estar naquela fé de Abraão consolado. A história de Abraão aparecer aqui é a história da promessa que foi feita a Abraão, que nele, no seu descendente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E a ideia é que Lázaro está dentro desta aliança. E por estar dentro dessa aliança, ele está reconfortado, consolado, a sua alma aperfeiçoada, livre dos sofrimentos que ele tinha aqui. Lembrando bem, esse Lázaro aqui não é o Lázaro, irmão de Maria e de Marta, ok? Lázaro, nos dias de Jesus, era um nome igual ao João. Se bem que João hoje em dia já não é tão comum, né? Mas era um nome como o nome de João. Muita gente chamava Lázaro. E no outro lado dessa história, você tem um homem rico que foi para o inferno, não por causa da riqueza, obviamente, mas por ser pagão, por não crer em Deus, nem nas promessas, e nem nos profetas, e nem nos pais. E a prova de que esse homem não tem o seu espírito mudado, é a maneira como ele fala nesse texto. Jesus relata que ele fala com Abraão, ele podia falar com Lázaro, não é? Mas ele não falou com Lázaro. Ele falou com quem? Nessa história que Jesus contou. Ele falou com Abraão.
e falou o que para Abraão? Observe o texto. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão. Ele é vamos dizer assim, um religioso. Ele conhecia a história dos judeus. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e refresque a minha língua. Que interessante, né? Ou seja, na ótica desse homem, Lázaro foi um miserável em vida, estava lá no seio de Abraão, mas continuava sendo um miserável. E alguém com quem ele não queria nem diálogo. Porque ao invés de falar com ele diretamente, ele fala com Abraão, e ainda pede a Abraão que mande Lázaro. Percebe? Não mudou nada. Ele continua pensando da mesma maneira que ele pensava quando ele humilhava e quando ele não enxergava a miséria de Lázaro na porta da sua casa, pedindo esmolas. Exatamente. Ele não está melhorando. Ele está na mesma condição. Ele está em angústia, mas ele continua com o mesmo coração pecador, com o mesmo pensamento, como é que é o termo? Preconceituoso que ele tinha em vida. Ele continua arrogante, ele continua orgulhoso. E ele continua um religioso, porque ele chama Abraão de Pai Abraão. Ele fala de misericórdia, mas ele não pede misericórdia para quem ele deveria ter pedido. Percebe então essa distinção? Quando Jesus mostra isso, Jesus diz, e inclusive a resposta de Jesus, que eu não li aqui no texto, ela é muito interessante. Jesus falou, olha, existe um abismo que separa Lázaro de você, e esse abismo é intransponível. Não tem contato entre o céu e o inferno. Não tem contato, a ideia aí é que não tem transposição. Mas é uma ideia que perpassa o texto, é que existe visão de quem está no tormento, enxerga o gozo, o consolo de quem está sendo consolado. O que constitui mais um sofrimento para quem está na tristeza. Já observou isso? Que é muito duro. Quando você está numa situação precária e você enxerga alguém numa situação muito boa. Parece que a situação precária fica ainda mais dolorosa. Não é verdade? Boa. Quem está na sombra, no lugar de trevas, enxerga quem está na luz. Então, é essa a ideia. Não existe transposição, não existe migração, contato, não tem, isso não existe. Jesus falou, há um abismo entre os dois lugares. Mas eles lá sofrem por ver o consolo que eles não creram quando estiveram vivos. Então, esse ponto é importante. E aí, ele novamente faz um pedido. E de novo ele fala a mesma coisa. Ele diz, Pai Abraão, então manda Lázaro de volta, avisar os meus irmãos, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu estou. E aí o que Abraão responde? Abraão responde, eles têm os pais e os profetas, que eles os ouçam. E aí o alerta, né, para nós, essa é uma mensagem impactante do Evangelho, ouça enquanto você pode. Ouça enquanto você pode. É o que essa mensagem queria dizer para os ouvintes que estavam ali ouvindo Jesus. Ouça enquanto você tem tempo para ouvir. Porque não tem segunda chamada, né? Hoje na faculdade tem segunda chamada, depois tem recuperação ainda. Você tem ainda duas alternativas de resolver as suas pendências depois da prova final. Com Deus não tem. Buscai ao Senhor, Isaías 55, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Ao contrário, né? Muito bem, mais um texto, Atos 1, 25. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Que lugar? A condenação eterna. Agora Judas, que não é o Judas traidor, né? É o Judas escritor, que escreveu uma pequena epístola para nós, mas extremamente importante e muito profunda, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz nos versículos 6 e 7 da sua epístola, que só tem um capítulo, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia,
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ele está dizendo, em outras palavras, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e com as suas circunvizinhanças é um exemplo do que Deus vai fazer com todos aqueles que não creram na promessa, que não creram em Cristo Jesus e sofrerão estas chamas eternamente. Então esse e o último texto, 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto nós vamos guardar para um dia que eu preciso de uma manhã inteira só para tratar desse texto aqui, tá bom? Mas a ideia aqui, guardem bem isso, a ideia aqui não é pregar num lugar chamado inferno o Senhor Jesus põe lá um púlpito e começa a pregar. A ideia aqui, eu vou resumir isso mais objetivamente falando, embora dá para detalhar e trabalhar bem isso. A ideia é que quando Cristo passou pela morte, todos que estavam mortos tiveram a comprovação, mesmo que eles já estavam mortos, mas agora quando Cristo se une a eles na morte, Cristo é a pregação de que o Messias que foi prometido veio e fez o que tinha que fazer. Ou seja, esta pregação da qual Pedro fala aqui não é uma pregação para a redenção. Esta pregação para os espíritos em cadeias, em algemas, é uma pregação para condenação. É para confirmar a condenação deles por um motivo que eles não tiveram a oportunidade de ver, mas agora, pela morte de Cristo, eles estão todos enquadrados dentro disso. O Filho de Deus veio, morreu pelos pecadores, e agora eles sabem disso. Essa é a ideia, não é a ideia de uma entrada de Cristo no inferno para pregar, para ver se tira alguém do inferno. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que a notícia do Redentor, que morreu pelos pecadores, essa notícia chegou no inferno. Para quem está lá, imagina uma notícia ruim, porque significa que eles estavam errados, e a confirmação do erro deles veio. Já viu aquela história que notícia ruim chega rápido? Então no inferno, quando o Senhor Jesus foi morto, eles todos foram certificados da sua condenação. Isso é pregar aos espíritos em cadeias, em algemas. A ideia de que eles estavam numa condição irreconciliável e a condenação maior vinha agora, porque Cristo morreu por eles. Algumas outras linhas de interpretação interpretam o texto como sendo simplesmente a menção de que Jesus desceu a esse mundo e pregou aos homens que estavam aqui encarcerados. Encarcerados aí no sentido de serem escravos do pecado. O que pode ser feito, embora eu não acredito que o contexto de Pedro aqui seja esse, ok? Mas não é uma interpretação que vai, de alguma maneira, ferir os princípios bíblicos, porque de fato é isso que Cristo veio fazer, trazer libertação para aqueles que estavam perdidos. Mas quando eu interpreto esse texto como sendo uma mensagem levada aos que estão em cadeias eternas, aos que estão em morte, significa tão somente confirmar a condenação deles. Essa é a ideia. Mas esse texto é um texto, como eu disse para vocês, nós precisamos pegar uma manhã inteira só para tratar desse texto. Mas o que fica descrito inquestionavelmente para nós existe um destino final para todos os homens, que é a morte física. E depois da morte física existem dois destinos possíveis. Você tem para o justo o espírito em gozo e descanso eterno com o Senhor, não é sono, estão aperfeiçoados imediatamente após a morte, e para os ímpios em angústia e sofrimento eterno após a morte, não há aperfeiçoamento. É isso que o texto deixa claro. E não tem terceiro lugar, não tem limbo, não tem purgatório, não tem nenhum desses lugares que algumas igrejas ensinam por aí. Vamos para o segundo parágrafo. No último dia, olha lá, deu um salto agora. Nós estamos falando do homem, morreu. Não importa se tenha morrido lá no primeiro século, se tenha morrido 3 séculos antes de Cristo, ou se tenha morrido ano passado. A situação é a mesma. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, para consolo, no caso do justo, aperfeiçoado, e para condenação, no caso do ímpio, que aguarda a sua condenação final,
mas já está em angústia e sofrimento. Agora nós pulamos lá para o último dia. E o texto diz: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados, transformados. Todos os mortos serão ressuscitados. Ou seja, todos, significa justos e ímpios. Todos os mortos serão ressuscitados com o seu próprio corpo. Um corpo diferente? Não, é o seu corpo. As diferenças vêm depois. Embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Então, veja, a ideia aqui, o que é ensinado é que os vivos no último dia, né, os que estiverem, queira Deus que sejamos nós, os que estiverem vivos, eles num abrir e fechar de olhos, eles serão transformados e serão reunidos com os santos nas alturas, junto com o Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, quero fazer parte desse grupo. Serão transformados e não verão a morte. Olha que benção. Em contrapartida, estarão no momento mais difícil da história, né? Estarão vindo de uma grande tribulação, que será a tribulação desses dias da volta do Senhor Jesus. Então, tem benefícios, tem ônus e bônus, né? Os que estiverem vivos serão transformados. Nós vamos ler os textos bíblicos já já. Os que estiverem mortos, todos ressuscitarão. Os santos ressuscitarão e o Wesley vai ressuscitar o Wesley, se ele tiver morrido. Não vai ser outra pessoa. Ele vai ressuscitar o Wesley, com a personalidade do Wesley, com o jeito de falar do Wesley, com uma diferença: aperfeiçoado. 1 Coríntios 15, inclusive está aí na sequência dos textos. Com uma única diferença: sem defeito. E quando fala sem defeito, significa que nós vamos ressuscitar como os anjos, numa idade única. Vocês já leram na Bíblia sobre Gabriel. Ele não muda de estado, não tem esses estados transitórios da vida. Ser criança, ser adulto e ser velho faz parte da transitoriedade da vida debaixo do pecado. A vida do ressurreto não tem infante, não tem idoso, né? Tem a flor da idade. De que maneira? Perpetuamente. Não tem envelhecimento. Não tem degeneração. Não tem perca de cabelo. O cabelo também não fica branco. Não vai precisar de Clecim 2000. Não tem, né? Não vai precisar de dentista, né? Não vai precisar de médico. Nós não vamos precisar. É um estado, não, graças a Deus, de regime nem pensar. Nós estaremos, o Douglas está batendo palma lá, que vai voltar a ter cabelo. Eu nem imagino como que é o Douglas de cabelo. Vai lá. Desculpa quem conheceu, eu não conheço, deve ser um negócio incrível. Muito bem, o Luciano também está ali, todo feliz ali, só faltou comemorar. Um estado, quando nós ressurgimos, nós seremos ressurretos de forma aperfeiçoada, sem as marcas da transitoriedade do mundo de pecados. E os ímpios? Eles vão acordar, eles vão ressurgir do mesmo jeito, né? Com uma diferença: eles serão mantidos eternamente, de uma forma sobrenatural, para que eles, mesmo que não aperfeiçoados, não deixem de existir, porque a pena é eterna. E é duro falar isso, e isso é difícil até de pronunciar. Mas a pena é eterna, então não cessa o sofrimento. E eu já vou falar um pouquinho desse lugar chamado inferno, até para a gente entender o conceito. Então, no dia do juízo acontecerá transformação dos que estiverem vivos e ressurreição de todos os que estiverem mortos. Os justos ressuscitarão com o seu próprio corpo, mas aperfeiçoado, conforme aquilo que aconteceu com Cristo e conforme é o desejo do Criador expresso lá em 1 Coríntios 15. Tá? Nós já vamos ler.
E o estado ressurreto é um estado definitivo, tanto para justos quanto para injustos. Então vamos aos textos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo para a igreja tessalônica, olha, quando chegar este último dia, quando o Senhor surgir nas nuvens, junto com a multidão dos santos que estão com o Senhor aguardando esse dia glorioso, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos aqui até esse dia, nós seremos transformados e seremos arrebatados e nos ajuntaremos com essa multidão. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, é o que Paulo está falando, né? Mas transformados seremos todos. Ou seja, lembra que dormir para Paulo aqui não é dormir, é morte. O que ele está dizendo? Nem todos nós vamos morrer. E é óbvio que para Paulo e para qualquer cristão no primeiro século, havia a expectativa de que a volta de Cristo fosse ali, né? Então por isso que você vê que Paulo põe um nós aí, que é a expectativa nossa. Hoje eu estou falando para vocês, eu vou usar esse nós para nós, né? Nós, os que estivermos aqui, seremos transformados. Ele diz, todos serão transformados. Nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. Os mortos e os vivos, ok? Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ah, que cena! Nem Hollywood, com toda a sua tecnologia, é capaz de fazer alguma coisa que seja parecido com isso. Ao som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. Os mortos serão devolvidos dos túmulos, da água, do fogo, e os que estiverem vivos serão, num abrir e fechar de olhos, transformados. Essa é a nossa esperança e é isso que a Bíblia ensina. Vamos lá. Agora, Jó 19, 26 e 27. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. E Jó aqui, ele está falando, lembra sempre do sentido profético, ele está falando num sentido profético. Está falando dele mesmo ali naquela circunstância, está falando de Cristo e a sua ressurreição, e está falando da igreja, lá no fim. Ele está falando do plano de Deus, o plano de nos reconstituir de forma perfeita, alma aperfeiçoada, corpo aperfeiçoado, para que nós possamos vê-lo face a face como Ele é. Sempre que eu falar ver o Senhor face a face, lembra, é Cristo. Porque lembra lá do nosso catecismo que nos ensina que Deus é um Espírito puríssimo, invisível. A única parte da Trindade que tomou forma de homem e tem rosto, tem visibilidade, é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, que é quem assentará no trono da cidade santa, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, e vai tabernacular com os homens por toda a eternidade. Ou seja, nós o veremos, nós o visitaremos, nós olharemos para Ele, nós vamos ouvir a sua voz, nós seremos governados presencialmente pelo Senhor, em toda essa terra, por toda a eternidade. E é disso que Jó expectava. E é isso que nós, como crentes, também temos a expectativa. Espírito aperfeiçoado e corpo aperfeiçoado. Primeiro, esse daí não é um dia só, esse daí é uma semana inteira, pelo menos, de estudo. Mas sim, né? Lembra que quando Cristo ascendeu aos céus, os apóstolos o viram subir como ele era. Então ele ascendeu aos céus numa forma física.
né? Algumas pessoas vão dizer assim, olha, a forma física de Cristo ela é tão absoluta que Cristo lá no céu, ele precisa de provisão de comida, ele precisa de tudo que um corpo físico precisa. Eu discordo. Eu discordo porque Cristo realmente fez isso entre os homens para ficar absolutamente claro que ele tinha sido ressurreto e ele não era um espírito, ele era um homem, ele comeu, ele foi tocado, Tomé foi lá e enfiou o dedo na ferida. Mas o fato de Cristo ter comido ressurreto não significa que ele necessita fazer isso. Então, tem alguns teólogos, inclusive no Brasil, que defendem que Cristo está lá precisando comer todos os dias, beber todos os dias. Como essa turma tem mais curso do que eu não vou me atrever a debater com eles, mas particularmente eu não vejo embasamento para isso. Porque Cristo, ele não demonstrou necessidade disso, ele fez isso. Né? Você tem lá, por exemplo, quando Pedro estava com os seus amigos pescando, depois da ressurreição de Cristo, e não tinham pegado nada, e Jesus mandou, joga a rede para o outro lado, eles nem, na hora que Jesus deu a ordem, eles devem ter percebido, é o Senhor. E aí a rede veio cheia de peixes, e quando eles chegaram na praia, Jesus já estava lá com o peixe assado. E sentou e comeu com eles. Por que Cristo fazia essas coisas? Porque durante todo o ministério de Cristo, Cristo fez isso. Você vai observar, Jesus ensina sentado à mesa comendo com os pecadores. Sentado à mesa comendo com os discípulos. Jesus sempre tem, e eu falo assim, é difícil ser crente e acabar não engordando um pouquinho. Porque olha, as coisas mais deliciosas que você encontra no Evangelho aconteceram em torno de uma mesa. Não só no Evangelho, na Bíblia inteira. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, o que Abraão fez antes de receber a promessa? Estava lá com os dois anjos, que um deles era o Senhor, e ele falou, olha, não vão embora hoje, nós vamos preparar aqui uma refeição singela. E aí ele vai lá e fala com o Senhor, manda matar um boi, né? Ovelha, e você imagina como que era, o que era uma refeição para esse pessoal? A gente compra uma picanha e acha que fez grande coisa, né? Mata um boi. Vamos comer aqui um boi agora hoje à noite, né? Um boizinho, né? Um novilho, né? E foi no âmbito dessa refeição que Abraão recebeu a bênção da promessa da aliança. Ou seja, então, o relacionamento de Deus conosco nos chama, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, nos chama à mesa o tempo inteiro. E quando Jesus foi se encontrar ressurreto com os discípulos, ia ser diferente? Não ia ser diferente, porque se fosse diferente, alguém ia ter um argumento para dizer, está vendo? Era só um espírito, ou foi uma imaginação da cabeça dos discípulos, não aconteceu de verdade. Não, Jesus veio lá no meio deles, foi tocado por eles, comeu com eles, preparou comida para eles, porque o peixe estava ali assado já. Agora, isso não, de novo, eu não vejo aonde que isso significa que Jesus necessariamente tem que ficar comendo. Tá? Mas isso é um outro assunto, não é o nosso aqui de hoje, mas só para jogar em uma pitadinha, que eu falo que a escola dominical e o estudo da Bíblia tem que ser assim, né? Por que o pessoal vai assistir a novela todo dia? Porque no dia anterior tem um negócio lá, cenas dos próximos capítulos. Aí joga um monte de isca para você ficar a noite e o dia inteiro pensando naquilo e amanhã voltar no mesmo horário. Então, na escola dominical a gente faz isso. A gente fica soltando umas iscas para vocês voltarem depois para a gente continuar o assunto. Vamos lá. 1 Coríntios 15, agora versículo 42, 43 e 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O argumento de Paulo é o seguinte: o nosso corpo, no estado de queda e de pecado, é um corpo natural, material, afetado pela queda, pelo pecado. E o que seria um corpo espiritual? Bom, duas informações importantes. Primeiro, se é corpo, ele está falando disso aqui, ó, ele está falando de carne. Então, não é um fantasma, é um corpo. E o que seria um corpo espiritual, então? Um corpo sem pecado.
Exatamente. Quando você ressuscitar, você não vai ressuscitar com carne de novilho. Vai ressuscitar carne, né? Só que com uma diferença. Uma não, várias, né? Sem corrupção, sem desonra, sem pecado. Espiritual. Um corpo aperfeiçoado. Sem os efeitos da transitoriedade de vida. Você já imaginou uma vez, um senhor me perguntou, pastor, estou muito preocupado aqui com o negócio. Ele tinha lá 80 e poucos anos. Alguns anos antes de morrer, a gente gostava de ter essas conversas. Um dia ele, pastor, eu sei a resposta, mas eu queria só uma confirmação. Quando tiver a ressurreição, eu não vou ressurgir com esse corpo de 90 anos, né? Porque, olha, pastor, passar cada aniversário já está sendo um tormento com esse corpo todo cheio de limitação. Já imaginou se Jesus me ressuscitar? Como é que eu vou ficar na foto desse jeito? Eu falei, não. Todo envelhecimento, doença, tudo que a gente tem de mazela física nesse tempo, isso tudo pertence a esse tempo, na transitoriedade do pecado nas nossas vidas. Ou seja, quando você olha para o mundo, né? Volta e meia, eu coloco minha TV lá, para ficar passando aquelas paisagens. Hoje tem uns negócios lá que você conecta a TV, e fica lá o dia inteiro passando aquelas paisagens. Mas cada paisagem mais linda. Mas desde que eu estudei Eclesiastes com a igreja a primeira vez, eu não consigo mais olhar para aquilo ali e ficar satisfeito, porque eu olho e falo assim, mas Salomão, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz que esse negócio aqui é tudo caco. É tudo ruína. E a gente gasta fortuna, eu falo fortuna mesmo, para você ir visitar esse monte de destroço. Porque a terra como Deus a fez, ela era perfeita. E tudo que a gente olha hoje e acha lindo, magnífico, não passa de ferro velho. É como você ir visitar um ferro velho para ver carro. O que você enxerga lá? Um monte de carro arrebentado. Mas cresceu lá uma graminha por cima, uma trepadeira, e, que obra de arte. É assim que a gente vê o mundo. Né? A gente vê um monte de trepadeira, umas aves, um barulhinho ali gostoso, e em cima desse monte de caco a gente fala, que coisa linda. Mas essa coisa linda não passa de um mundo arruinado pelo pecado. Aí quando você olha para a sua esposa e acha sua esposa, que mulher extraordinária, linda. Aí você pode pensar assim, se ela é linda aqui, você já imaginou depois da ressurreição? Que obra de arte. Você olha para o seu marido lá, meu, careca, barrigudo, né? Sonolento, aquele que senta no sofá, abre a boca e fica... Não desanima não, olha para ele e pensa assim, olha, se ele já foi bonito aqui, um dia ele vai ser lindo eternamente. Essa é a nossa esperança, irmãos. É por isso que nós somos crentes. É por isso que nós buscamos a Deus, porque Ele nos deu esperança. A gente não tinha esperança. E hoje nós temos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A gente semeia em corrupção, a gente semeia em desonra, a gente semeia corpo natural, mas quando acontecer a ressurreição, é incorruptível, é cheio de glória, é espiritual, é absolutamente novo e é imutável, é para sempre, porque Deus, como diz lá em Jeremias 31, Deus nos manterá nesse estado por toda a eternidade. Não vai ter chance mais de ir pegar da árvore e nem de dar ouvidos a Satanás. É para sempre. Último parágrafo. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo do justo será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso de Cristo. Ou seja, vamos falar um pouquinho agora, já passou, Gildo. Vamos falar um pouquinho agora, né, daquilo que não é gostoso de ouvir. Sobre o que acontece com o corpo e a alma do ímpio. Pode falar, Gildo. Não sei se 33, eu nem lembro como é que a gente estava lá nos 33, será que estava bom? Né?
Mas a ideia aí não é no que diz respeito a esse caráter que é transitório da vida. A ideia aí é a perfeição de Cristo. Como Cristo foi ressuscitado de forma... Cristo nunca deixou de ser perfeito, né? Então esse exemplo para nós, ele fica tão longe da gente, né? Porque Cristo era perfeito antes da ressurreição e continuou sendo perfeito depois, né? Mas a ideia ali é que ele ressuscitou o Cristo que eles conheceram, né? Ele ressuscitou o Cristo. A dificuldade que algumas pessoas tiveram é porque eles não tinham acreditado de verdade. Então, quando Jesus veio e caminhou do lado dos discípulos lá no caminho de Emaús, Jesus ficou pregando para eles o caminho inteiro. E eles tinham tanta certeza que Jesus estava trancado dentro de um túmulo que eles não conseguiam. Ali do lado de Cristo. Não conseguiam acreditar que era ele. Somente quando ele orou que eles falaram, mas a gente sabia desde o começo. Porque quando ele começou a expor as Escrituras, o nosso coração ardia. Do mesmo jeito que ardia lá quando ele deu o Sermão do Monte. Mas eles não conseguiam vencer, porque a incredulidade ela faz isso. A incredulidade é uma coisa tão terrível que você não consegue enxergar o óbvio diante de você. Você enxerga, mas não acredita. A incredulidade e as idolatrias, elas são assim, como as ideologias também são. Elas cegam, elas emburrecem. Você fica diante do óbvio e não consegue enxergar o óbvio. Que foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Então veja bem, Cristo ressuscitado continuou sendo Cristo. E aí quando os discípulos ouviram a voz lá no mar da Galileia e jogaram a rede e trouxeram, quando eles chegaram na praia, Pedro falou, é ele mesmo? É ele. Os outros que sabiam que Jesus tinha que ter uma conversinha de pé de orelha com Pedro, o texto diz que eles foram saindo de fininho, largaram lá, aqueles amigos de Jó, né? Largaram Pedro lá sozinho para conversar com Jesus. Mas eles sabiam que era Jesus. Quando Paulo, no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, diz que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, isso é a prova de que Cristo ressuscitou o Cristo mesmo. As pessoas conheciam ele antes e conheceram ele depois. Ele era o mesmo, tinha o mesmo rosto. Então, Gilda, quando fala que a semelhança de Cristo nós seremos ressuscitados, é a ideia de que nós vamos acordar aperfeiçoados, mas nós mesmos, né? É a mesma pessoa. Você tem uma fisionomia aperfeiçoada, livre das marcas do pecado, da transitoriedade da vida, mas é você. É a sua personalidade aperfeiçoada, sem pecado. Conhecidas. Né? Então, é essa a ideia, Gilda. Não necessariamente os 33 anos. Eu, por exemplo, eu vejo minhas fotos quando eu tinha lá 20 e poucos anos, eu falo assim, olha, eu me prefiro aos 40 do que aos 20. Era magricela, assim, meio desengonçado. Eu gosto de ter um pouquinho mais de corpo. Não precisa ser obeso, mas... Vocês já observaram que a gente é mais bonito aos 40? Você pega aquelas fotos... Aliás, você vai na casa, ninguém gosta de mostrar foto dos 18 anos. Ninguém gosta. Porque parece ser pescoçudo, cabeçudo, né, um corpo esquisito. Mas depois que a gente chega numa certa idade, assim, a gente fica bonito. Eu acho, né? Então, assim, essa coisa de idade, realmente, não existe nenhum parâmetro bíblico para a gente pensar nisso. Eu posso só definir da seguinte maneira: nós vamos acordar no auge de perfeição e de beleza que Deus idealizou para cada um de nós e ponto. Ok? Agora vamos pensar um pouquinho no outro lado. Quando a gente lê na Bíblia sobre inferno, que é esse lugar para onde vai, primeiramente, a alma dos que morreram sem Cristo, e depois também o corpo, né, a pessoa completa. Bom, primeiro, de onde vem essa ideia de inferno? Esse lugar de sofrimento que recebeu esse nome aí no hebraico é Geena, ou Geena, que na realidade é um nome dado para um vale, que era um vale dos filhos de Rinom. Por isso esse lugar também era chamado de Bet-Rinom. Ben-Rinom, do hebraico. Hebraico, Ben-Rinom, grego, Geena, e na língua portuguesa, inferno. É o mesmo lugar.
Mas, pastor, se isso é um lugar, então explica esse negócio melhor, porque a Bíblia dá a ideia aqui de que é um lugar que a gente não vê. Se esse lugar existe lá, perto de Jerusalém, qual que é a ideia? Bom, o vale de Ben-Rinom, ou seja, Ben no hebraico é filho, tá? Ben-Rinom é filhos de Rinom. Esse vale no Antigo Testamento, especialmente nos últimos 6 séculos antes de Cristo, era o lugar onde se acostumou a depositar os restos, as carcaças dos sacrifícios que eram feitos, primeiro no templo, depois tem aquele período ali da história que o templo foi destruído, e depois, quando ele foi reconstruído, voltaram a se colocar no mesmo lugar. O problema é que lá atrás, quando se criou o hábito de colocar as carcaças dos animais, o resto do animal que foi queimado no altar lá no templo, se jogava naquele lugar. Aquilo fez com que aquele lugar, vocês já observaram que lixo é assim, lixo ele é magnético, né? Ele tem uma coisa, é mais poderoso do que imã. Põe uma sacolinha de lixo na frente da sua casa para você ver se meia hora depois aparece mais umas 4 lá. E o camarada, ele vê um saquinho de lixo num lugar, ele já pensa que ali é depósito de lixo, então ele começa a trazer coisa e colocar ali. Então, o primeiro começou a ser usado aquilo ali para colocar os despojos, os restos das coisas que eram oferecidas em sacrifício no templo. Mas aí as pessoas começaram a trazer dejetos, lixo caseiro, trazer restos de animais que morreram, mas a coisa foi ficando mais grave. Com o tempo, e especialmente por causa de guerras que aconteciam em conflitos naquela região, ali passou a ser um lugar de depósito de mortos que eram considerados impuros. Então, por exemplo, um leproso morria, ele não ia para o mesmo cemitério que iam as outras pessoas. O leproso morria, ele era colocado aonde? Ele era jogado lá no Vale de Inom. Uma pecadora, uma prostituta morria, ela era colocada aonde? No Vale de Inom. Suicida era jogado aonde? Vale de Rinom. E aquele lugar, então, foi se tornando um lugar, não apenas um lixão, foi se tornando um lugar terrível, onde havia bichos comendo carne, e vocês podem imaginar ou não, o fedor que devia ser aquilo. Para resolver o problema que estava se transformando num problema de saúde, começaram a jogar enxofre naquele lugar e colocar fogo. O enxofre ajudava o fogo a se manter perpetuamente. Então ele ia queimando por cima e as pessoas iam jogando mais coisa. Então ali ficava um lugar que no ápice superior tinha carne podre comida por bicho, mas lá embaixo tinha um fogo que não se extinguia por causa do enxofre, da alta quantidade de enxofre que era depositado ali constantemente para alimentar o fogo, para o fogo não acabar. Ok? Esse problema ele não foi resolvido até o final do 1º século. Então, no 1º século, que vamos dizer assim, o mundo já tinha melhorado bastante, né? Vamos imaginar que a influência dos romanos estava trazendo algum tipo de melhoria de saneamento para as cidades, inclusive na Palestina, mas ainda assim aquele lugar continuava do mesmo jeito. E nos dias de Cristo, então aquele lugar era um lugar onde tinha fogo perpétuo e havia verme perpetuamente, um odor terrível, e aquilo ali era o pior lugar que você pudesse imaginar na terra, é o pior lugar para se estar, é o último lugar onde você gostaria de ir. E quando Jesus vai descrever o estado do homem que não creu em Cristo Jesus, depois da sua morte, Jesus usa o pior lugar que tinha ali para falar. E aí você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus começa falando a respeito daqueles que fazem tropeçar uns pequeninos, e Jesus diz lá no capítulo 9, olha, aquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos, era melhor amarrar uma pedra na cabeça e se jogar no mar. Aí ele vai dizer o outro lá, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho, que é melhor você entrar sem um olho no céu do que com os 2 no inferno. E o que ele está falando ali é no Geena, que é aquele lugar. Jesus está dizendo assim, olha, é melhor você entrar no céu com um olho do que você ir parar num lugar onde o verme vai te comer, de dia e de noite, sem nunca acabar, como vocês conhecem o que acontece aí no Vale de Inom. É melhor você entrar no céu faltando um braço, do que você entrar com os 2 no Geena, lugar onde o fogo não se extingue. Depois vocês veem lá, Marcos capítulo 9. Pastor, então é só uma comparação, porque não vai ser assim exatamente no inferno? Não, não é só uma comparação. Jesus está mostrando o seguinte, olha, vocês estão vendo o que acontece ali no Vale de Inom?
É isso que vai acontecer com a alma de vocês no inferno. É isso que vai acontecer com o corpo de vocês no inferno. Os tormentos, eles não cessam. Assim como o verme ali nunca acaba, vocês também serão comidos por dentro e nunca deixarão de ser comidos. Assim como naquele lugar o fogo arde dia e noite e nunca se extingue, no inferno a alma de vocês queimará dia e noite, nunca vai cessar. Esses dias falando com os adolescentes, eu disse para eles, sabe do que o pastor tem medo? Eu tenho medo de dentista, tenho medo de cadeira de dentista, vocês não fazem. É um pavor, para ir no dentista, quase que eu preciso de um psicólogo para ir antes. Deve ser trauma de infância, alguma coisa, mas é pavor mesmo, vocês não fazem ideia do que acontece comigo. Eu sento lá, minha mão fica gelada, meu corpo fica gelado, eu começo a suar frio. E aí eu tinha um dentista, um amigo meu de Itapeva, que quando eu ia lá, eu falava, rapaz, olha, eu não tenho medo de agulha, eu tenho medo de você. Então, se você carca a agulha aí com anestesia, eu posso ficar 3 dias falando assim, blá, 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 não tem problema. Eu não quero sentir esse motor perfurando meu osso, não quero. E aí ele me chumbava lá, que eu ficava felizão lá. Né? E toda vez eu falava para ele, e falo para onde eu vou. Sabe qual é o único contentamento que eu tenho quando eu sento na cadeira de dentista? Que vocês marcam apenas, no máximo, 1 hora. Significa que eu vou sentar aqui, e daqui 1 hora eu vou sair. Se eu tiver que enfrentar a dor, eu vou enfrentar a dor por 40 minutos, 50 minutos, e olhe lá e acabou. É o único contentamento que você tem, diante de uma coisa que você tem medo e que te faz sofrer. É saber que vai acabar. E é exatamente esse o único contentamento que você poderia pensar em ter, vocês não, né? Que o indivíduo poderia pensar em ter no inferno, e o Senhor tira essa esperança já de cara. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que veio trazer esperança para nós, ele tira a esperança do pagão quando ele diz, e as chamas nunca se extinguirão, e os vermes nunca se extinguirão. Ou seja, inferno não é temporário. Inferno é para sempre. A graduação que piora, né? Quando você lê Apocalipse 20, Deus diz que no último dia, Ele lançará a besta, o homem da iniquidade, os anjos, os demônios e o próprio Satanás, junto com todos os homens que não creram em Cristo Jesus, no lago de fogo e enxofre. E lá nesse lago de fogo e enxofre, Ele lançará o próprio inferno. Ou seja, o inferno ainda não é um lugar pior, ainda tem um lugar pior do que o inferno. E Apocalipse 20 diz que Deus vai colocar o inferno junto com todo mundo que está lá, e junto com o diabo, e junto com o demônio, e junto com seus anjos, e junto com os homens pagãos, no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Porque no inferno estão as almas. Hoje, que o corpo, lembra, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. O inferno é um lugar de escuridão, de angústia e de sofrimento, sem corpo. Mas a angústia e o sofrimento que tem lá é tal como a angústia e o sofrimento que haveria se eles fossem lá e fossem jogados no meio do vale de Inom, no meio daqueles vermes e no meio daquele fogo. E vão sofrer até o último dia. Quando chegar no último dia, o Senhor vai pegar isso, estes homens serão ressuscitados. Os ímpios vão ressuscitar e vão receber um corpo. Aí o sofrimento vai aumentar. Porque se uma alma não pode sentir as chamas do inferno, pode se angustiar, mas não pode sentir as chamas do inferno, porque não tem corpo para sentir, a partir do último dia que tem a ressurreição do corpo, aí dá para sentir. E o texto diz que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que é uma referência a um inferno, vamos dizer assim, um inferno exponencial. O que acontece com o espírito dos injustos? Tem o corpo ressuscitado, recomposto, alma e corpo para sofrer eternamente. Eu sei que você que está ouvindo isso, se é crente, você sabe muito bem que esse não é o nosso lugar. Mas se você que está ouvindo isso ainda não rendeu a sua vida inteiramente a Cristo, eu suplico a você, como seu pastor nesse momento, que você está me ouvindo, eu sou seu pastor.
clame ao Senhor para que Ele produza um arrependimento sincero na sua alma. E se renda a Jesus, porque você não vai querer conhecer esse lugar. Atos 24, 15. Aliás, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham em túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas vai ressurgir, ninguém escapa. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele nos transformará, como ele foi transformado do corpo da humilhação aqui, em corpo de glória e poder. Ele nos transformará do estado de humilhação para um estado de glória. Essa é a nossa esperança. É tão melhor falar sobre isso do que falar do inferno. Mas é importante que a gente lembre que o fato de eu não falar, de nós não falarmos dominicalmente sobre o inferno, não significa que ele não existe. E a gente está vivendo uma época em que nós estamos com uma contingência de crentes na igreja que parece que esqueceram a realidade deste mundo e a realidade do estado após a morte. E é por isso mesmo que muitas pessoas acabam se aproximando da igreja sem uma conversão verdadeira, se iludindo aqui temporariamente, mas caminhando em direção ao inferno. Porque simplesmente não amam a Cristo, vêm apenas atender um compromisso semanal dentro de uma igreja, mas não tem amor por Cristo. E se não tem amor por Cristo, e se não tem uma conversão verdadeira, você pode conquistar todas as coisas nesse mundo, mas os seus dias estão contados. Porque todos os homens, todos nós, grandes e pequenos, um dia vamos comparecer diante do trono de Deus. Aqueles que creram em Cristo Jesus já foram julgados, vão comparecer para receber. Sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. E aqueles que não creram em Jesus serão recebidos para serem julgados e condenados à morte eterna. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos ajude a andar num caminho de santidade. Não tem sono, não tem purgatório. Tem céu e inferno. Céu, hoje, lugar onde nós vamos para o descanso no Senhor eterno, né, que começa sem corpo, consolados na presença de Cristo. Só as nossas almas aperfeiçoadas. Inferno que começa agora, também sem corpo, lugar de angústia, de treva, de dor, de bicho que come a alma e de fogo que queima o seu espírito. Mas depois, novo céu e nova terra para aqueles que foram aperfeiçoados no seu espírito, porque creram em Cristo Jesus, vão receber um corpo novo e uma terra nova e vão viver com Cristo por toda a eternidade. Esta é a nossa esperança e é isso que a Bíblia fala sobre a nossa eternidade. E os ímpios receberão seus corpos para serem lançados junto com o diabo, os demônios e o próprio inferno, no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão por toda a eternidade. A pergunta é muito simples: em qual time você está? E a resposta é simples também. Depende de onde está o seu coração. Se ele está em Cristo, ou se ele está em qualquer outro lugar. Religião não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Se não, se tiver algum tipo de aviso, comemoração de aniversariantes, traz o cartão para mim e nós vamos orar. Não? Hoje não. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa hoje? Nós vamos continuar no mesmo assunto semana que vem, só que semana que vem nós vamos falar do juízo final. Ok? Na perspectiva, que é a nossa perspectiva, que é a perspectiva milenista. Fala, Neuci, mas fala bem alto para eu conseguir te ouvir. Ah, tem um microfone lá. Pastor, no meio da conversa, da explicação, o pastor falou que quem está no inferno
vai ver quem está no céu, né? É o exemplo que Jesus Então, o deu. contrário também é verdadeiro. Não. Ah, tá. Obrigada. Primeiro porque eu só posso ir até onde a explicação permite, né? O texto não diz que Lázaro via. O texto diz que houve um diálogo ali entre este e Abraão, o que poderia me dar a ideia de que Abraão conseguia contemplá-lo naquela situação dele. Mas aí eu tenho que considerar algumas questões importantes, né? A primeira delas, quando Jesus diz que há um abismo, né, significa que por mais que haja percepção do que está acontecendo em um lugar, em outro, mas eles são intransponíveis. Se eles são intransponíveis, é um abismo, esse diálogo aí é algo muito específico que Jesus usa especialmente para falar aquela história. Tá? Então, eu não posso dizer que isso aí seja uma prática, né? Que as pessoas vão estar lá, vão estar o tempo inteiro, porque você já imaginou como seria o descanso dessas almas no céu? Porque nós estamos falando aí, não é de nova terra, né? E nem de lago de fogo e enxofre, nós estamos falando desse momento agora. O Lázaro sem corpo no céu e o rico lá sem corpo no inferno. Nós estamos falando desse período, de inferno e céu. Se houver esse clamor de pessoas do inferno para quem está no céu, imagina que o céu acaba se tornando um lugar de sofrimento. Então, a história, a gente não sabe até que ponto que Jesus está pegando algo que talvez tenha sido permitido pelo próprio Deus para que o próprio Cristo pudesse citar essa história especificamente, ou se Jesus está ilustrando uma realidade que acontece o tempo inteiro, não dá para saber. Agora, o que eu sei no texto, que o texto está dizendo que o rico viu Lázaro no seio de Abraão, isso está dizendo. Tá? Então, eu posso dizer que as pessoas do inferno veem o céu? Vêm porque elas estão ali para sofrer, e ver a pessoa no estado de conforto se constitui um sofrimento. Como quem está no céu está para descanso, olha, ninguém consegue descansar vendo o outro sofrer. Então, não é cabível que do céu possa se ter uma visão do inferno. Por quê? Porque esse é o milagre do descanso. Deus vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Então, Ele vai tirar do meu foco, do meu coração, aquilo que me faz sofrer. Então, trocando isso em miúdos, a ideia é de que, mesmo que fosse possível ver, Deus não vai me deixar ver, para que eu não sofra. Né? Mas quem está do lado de lá é o contrário, ele tem que ver para sofrer. Aí você fala, pastor, mas isso é muito cruel. Não, isso não é cruel, isso é justo. Porque Deus, que é onisciente e onipresente, Ele tem que ver, por causa da sua essência, tudo o que os homens fazem todos os dias que ofendem a Ele. Então, quem você acha que está mais ofendido e pratica maior crueldade? Deus que põe um homem por conta dos seus pecados no inferno, ou o homem que obriga, né, por aquilo que é a natureza essencial de Deus, obriga Deus a contemplar o pecado, a rejeição e a rebeldia todos os dias da sua vida. Nós ofendemos a Deus, irmãos. Eu tinha um professor no seminário, tenho até hoje, que ele dizia o seguinte: nós ofendemos a Deus com as nossas ações, com os nossos pecados, numa profundidade, numa intensidade que nós só vamos conseguir entender quando nós estivermos no céu, aperfeiçoados. Aí nós vamos entender a gravidade e o tamanho dos nossos pecados, porque a nossa finitude é tão grande e o pecado, ele obscureceu o nosso interior de uma forma tão profunda que nós nem conseguimos ter a noção de que somos pecadores, quanto mais do quanto os nossos pecados são ofensivos a Deus. Então, o que acontece? Quando você lê Paulo dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o que Paulo está dizendo Deus vai dar ao homem a compreensão da verdade. Jeremias 31 diz, ninguém mais vai ensinar para o seu próximo quem é o Senhor, porque todos vão saber quem Ele é. Ninguém mais vai ensinar para o seu próximo o que deve fazer para agradar a Deus, porque todos vão saber. Se são todos, são todos. Os que estão no céu, os que estão no inferno. E isso é que vai causar sofrimento também, porque o cara vai estar no inferno sabendo que ele está lá porque ele merece estar lá.
E se ele tivesse que dar uma palavra de juízo, ele o condenaria. Por quê? Porque quando o texto diz que todo joelho vai se dobrar, significa todos vão entender o que aconteceu aqui nesse planetinha. Inclusive os que estarão no inferno. É isso que é bicho comendo por dentro da alma. É você não poder voltar no tempo. É você não poder reviver a sua história. E é você saber que você errou todo santo dia. E que teve todas as oportunidades para não errar, porque Deus se revelou. E você não quis. Não quis vê-lo, não quis crê-lo, não quis obedecê-lo. É isso que eu ia dizer. E não se arrependeram, né? Não. Todas as oportunidades que tiveram, sempre dizem, né? E não se arrependeu. Irmãos, olha, eu assim, humanamente falando, aliás, não tem outro jeito de ser, né? A gente usa as expressões, não tem nada a ver. Mas, não agora usando um texto bíblico, mas a minha percepção, esse é o sofrimento do inferno. Esse é o grande sofrimento do inferno. É não ter volta. Não tem volta. Não tem volta. É isso que aterroriza um coração. E a gente tem que agradecer a Deus quando a gente fica aterrorizado por isso, é porque o Espírito Santo já quebrantou o seu coração e já te deu o mínimo de noção a respeito do que é isso que está prometido para aqueles que se rebelam contra Deus. Isso aqui é para tirar a fome. Isso aqui é para tirar o nosso conforto, nosso bem-estar com as coisas desse mundo. Que Deus nos dê sempre o quebrantamento necessário para a gente nunca ousar pensar num outro caminho que não o caminho de Cristo, da salvação. Bondoso Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ela nos lembra, aquilo que ela nos fala. Obrigado pela certeza, ó Deus, do que o Senhor tem preparado para nós. A esperança da glória. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que é a segurança que temos, ó Deus, de que a nossa residência final não será no inferno. E não será em sofrimento perpétuo, mas será no céu. Somente pelo Teu Filho nós podemos ter essa certeza. Porque pelos nossos pecados, os nossos procedimentos, nós sabemos muito bem o que nós merecemos. Mas, ó Deus, nós diante do Senhor, uma vez mais, suplicamos o perdão dos nossos pecados. E queremos, ó Deus, depositar toda a nossa confiança e descansar na obra do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor e Senhor. Deus, obrigado, porque não somos nada, somos pó. Mas o Senhor nos amou com um amor tão grande, que enviou o Seu Filho para nos salvar. Obrigado por isso, ó Deus. Coloca no nosso coração uma expectativa santa, como o apóstolo Paulo tinha, de ver logo, ó Deus, essas transformações todas acontecendo na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, sempre a considerar que estar com o Senhor é infinitamente melhor do que estar aqui. Mas, ó Deus, da mesma maneira também, anima-nos, ó Pai, e encoraja-nos, para que a gente, enquanto o Senhor nos conceder a oportunidade, que a gente espalhe essa boa nova de salvação, mas também alerte as pessoas a respeito do castigo inevitável para aqueles que não crerem em Cristo Jesus. E que o Senhor, não apenas, ó Deus, pela Tua obra de redenção que salvou as nossas vidas, não apenas alcance todos os demais familiares nossos, mas alcance, ó Deus, nossos amigos, alcance inclusive os nossos inimigos, porque nós não queremos, ó Deus, esse sofrimento para a vida de ninguém. Nós não queremos essa condenação eterna para a vida de nenhuma pessoa. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos rápidos, a considerarmos a urgência de compartilhar o Evangelho do Senhor com aqueles que perecem. Tira de nós, ó Deus, todo o preconceito, todo sentimento, ó Deus, de partidarismo. Tira de nós, ó Deus,
todo orgulho, toda arrogância, toda presunção de achar que nós somos melhores e que existem pessoas piores e que não precisam e que não devem receber o Evangelho. Muda isso no nosso coração, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a levarmos o Evangelho para todos, indistintamente, para que tenham, ó Deus, a oportunidade de sentir a mesma esperança que sentimos nesse dia. Oramos a Ti nesta manhã gratos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, um bom dia, um bom descanso, e até logo mais à noite, se Deus nos permitir.